Fala galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, passada essa primeira etapa do primeiro bimestre, né, no qual a gente falou sobre espelhos planos, né, e alguns fenômenos importantes da luz, né, algumas características importantes da luz, né, a gente vai falar agora um pouquinho também, né, sobre espelhos esféricos, que são muito importantes para a gente poder estudar. Então, quando a gente fala em um espelho esférico, né, a gente não consegue ver um espelho curvo, às vezes, na nossa casa com facilidade. Mas se a gente pegar a nossa colher, né, uma colher de sopa, uma colher qualquer, a gente consegue ver isso como um espelho esférico. Então, ó, espelhos esféricos são sistemas ópticos formados com bases em calotas polidas e refletoras. A colher é um tipo de calota, né, capazes de refletir a luz em diferentes ângulos. Tá? Que tanto podem ser formadas imagens reais como virtuais. Tudo bem? Existem dois tipos de espelhos, os espelhos côncavos e convexos. Então, o mais importante é a gente entender os elementos desse espelho, né? Desse espelho esférico. Aqui é o meu vértice, né? Onde está o espelho. Tá? Aqui é o foco, aqui é o centro de curvatura, né? A gente diz que a distância do foco até o vértice é a distância focal e o centro de curvatura até o vértice é o meu raio de curvatura. E o mais legal, né, e o mais interessante é que vocês podem perceber o seguinte: essa distância aqui, se vale x, aqui também vale x. Então eu posso dizer que o raio de curvatura é igual a 2 vezes o foco, ou seja, a distância focal. Aqui está falando do vértice, o centro de curvatura, o raio de curvatura, foi o que eu já expliquei para vocês, e o foco. Tá? A gente tem dois tipos de imagens, os espelhos côncavos, onde as imagens são formadas para dentro, né? É como se fosse a parte de dentro de uma colher. O raio bate e reflete em diferentes ângulos. Tá? E a gente pode perceber o seguinte, né? Os espelhos com foco real côncavos têm seu ponto focal no sinal positivo, ou seja, para dentro do foco. Então, a distância focal dos espelhos côncavos é sempre positiva. Tá? E no espelho convexo, o sinal é negativo, ou seja, o foco é atrás do espelho, é na parte de fora onde a imagem vai ser formada. Tudo bem? Aqui vocês podem ver aqui o espelho convexo. O foco está para fora, né? Para fora da superfície da calota, no caso do espelho aqui. Tudo bem? Tá? A distância focal é a distância do foco até o vértice. Esse ângulo de abertura a gente não vai se preocupar muito com ele, né? Mas é o grau de curvatura, quanto que o ângulo vai se refletir, né? Nesse caso. E aqui é o que mais nos interessa agora, que são o quê? As formas de a gente calcular o tamanho da imagem, a distância da imagem, né, o tamanho do objeto e a distância do objeto. E a gente usa isso com o referencial de Gauss, né? E aí a gente usa, né, essa relação que a gente tem aqui entre três relações, né? O foco, né, é o raio sobre 2, ou seja, o raio vale 2 vezes o foco. Aqui a gente tem a primeira relação da equação de Gauss, que é 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P e 1 sobre P'. O P é a posição do objeto e P' é a posição da imagem. E aqui a gente tem a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto e a distância da imagem e a distância do objeto. Tá? Aí vamos fazer o seguinte, esse vídeo aqui é um vídeo introdutório, tá? É um vídeo aqui introdutório, que a gente vai poder depois trabalhar isso durante o Meet, tudo bem? Então é importante que vocês tenham esse material com vocês, vai servir de ajuda para estudar os conteúdos, as questões, mas a gente vai fazer alguns exercícios, né, a partir desse conteúdo hoje e na próxima aula também com exercícios da apostila, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo, galera!